Pessoal, e o Flamengo estreou aí no Super Mundial de Clubes com vitória. Venceu aí o Esperance por 2-0, né, na sua estreia. E agora a mídia está enlouquecida com esse time do Flamengo, ansioso para ver aí esse jogo entre Flamengo e Chelsea. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando aí dessa estreia do time do Mengão, dessa vitória aí por 2-0? Então assiste esse vídeo até o final. Tipo esperança, entendeu? A esperança é o que o Flamengo fez ontem com a esperança do time lá que foi 2-0. E o que o Flamengo jogou, irmão? De Arrascaeta aí. E o Luiz Araújo. Jorginho. E o Jorginho, que joga o Jorginho. Mas o Gerson, estreando, cara. Você tá de brincadeira. Estreando. Cara, você tá brincando comigo. Mas impressionante o que o Flamengo jogou ontem. É uma coisa absurda. O Felipe Luiz, ele é um treinador excepcional, cara. Começo de carreira, mas ele vai ser monstruoso, cara. Impressionante o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que pra mim é muito melhor que o Alessandro e deveria ser convocado para a seleção brasileira. A ideia dos dois zagueiros, do Léo Pereira e do Léo Ortiz, o que joga o Léo Ortiz, pelo amor de Deus, é o melhor zagueiro brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, o Léo Ortiz. O Flamengo mostrou a força, mostrou a grandeza, mostrou o Gerson, mostrou, pelo amor, Luiz Araújo, impressionante. O Flamengo, no momento, é o único time que briga para ser campeão do mundo. O Flamengo. É impressionante a capacidade do Flamengo de toque de bola, de verticalização, de jogar futebol. Meu Deus, parabéns ao Flamengo. Já que eu tô falando de fazer um caixa, eu vou falar também de gastar. Isso porque a informação que saiu na manhã desta terça-feira no Trivela é que Rodrigo Garro está insatisfeito com a situação política do Corinthians. É público praticamente e notório para todo mundo que a situação do Corinthians não é das melhores, né? Tá tendo a questão lá do presidente que foi afastado. Como a gente está aqui no Super Mundial, esse tipo de notícia a gente acompanha muito de longe, a gente acompanha muito daqui assim o que está acontecendo, aquela coisa toda. Mas, segundo as informações, o Rodrigo Garro ele estaria insatisfeito com a situação política do Corinthians e teria dado sinal verde aos seus empresários para procurar um novo clube. A diretoria do Corinthians, inclusive o Fabinho Soldado, tem conversado com o jogador, tentando convencê-lo a não sair do Corinthians e a não fazer chegar, por exemplo, nenhuma proposta por lá nesse momento. Vale lembrar que até o técnico Dorival Júnior pretende se envolver nessa conversa com o Rodrigo Garro após a volta das férias do jogador. Os clubes que não estão disputando o Super Mundial estão de férias no Brasil. Então, a informação é que o Rodrigo Garro já deu esse sinal verde para o seu empresário e é óbvio que o empresário vai começar a procurar um clube para tentar colocar o jogador. E a pergunta que eu faço a você é, se você fosse o Flamengo, se você fosse o José Boto, você tentaria a contratação do Rodrigo Garro? Você acha que é um jogador que pode chegar no Flamengo, que pode ajudar no Flamengo? Você acha que é um jogador que tem potencial para vir para o Flamengo, compor mais ainda o meio-campo do Mengão? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. A informação do Corinthians, que vem lá do Corinthians, é que se for vender o Rodrigo Garro, eles iam pedir algo na casa de 40 milhões de euros, o que daria hoje 254 milhões de reais. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que, principalmente na situação que o Corinthians está, às vezes se chegar um clube oferecendo menos, oferecendo ali uma negociação, aquela coisa toda, isso pode mudar. Esse número aqui, ele pode mudar. Quero saber a sua opinião. Informações do Flamengo, tá? Chama muita atenção, então, os números do Felipe Luiz, do Flamengo, desde a estreia do Felipe Luiz, com 47 jogos, e ali a casa das derrotas, isso mesmo, tá? Só 3, e agora no Mundial, bora fechar, o aproveitamento super alto também do Felipe Luiz, começando com o pé direito no Mundial, e os personagens chegam aqui no Sport Center. Uma vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia, é sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece
pouco dos jogadores. Infelizmente, acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. Que é muito difícil dañar o Flamengo e isso também é por conta do time todo. Ter a possibilidade de fazer 2 defesas, uma com o pé, uma entrada. E estou aí para dar segurança no time, para ajudar todo mundo aí atrás quando a bola chegar. A gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor, sempre que o Felipe pede, estando titular ou não, e eu tô aqui para poder ajudar. Vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, né? Onde o Chelsea joga e deixa jogar também. E a gente... É o jogo que a gente gosta, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque... Estamos falando de um time europeu, um time muito forte. Os personagens ali, Léo Ortiz e Bruno Henrique, também falando sobre a estreia do Flamengo. A gente já conversou um pouquinho com o Pedro Ivo, mas agora com um pouco mais de calma, né, Pedro? Pra gente começar a analisar esse rubro-negro. Chamou muita atenção, acho que especificamente ali na primeira etapa, e que era até legal de acompanhar a reação das pessoas, né, principalmente de quem não tá acostumado a assistir o Flamengo, como eles falavam sobre a intensidade, sobre a pressão que foi imposta pelo rubro-negro, especialmente nos primeiros 45 minutos, né, Pedro? Mari, bom dia novamente para vocês, ao Jailson, a Mari Pereira, o fã do esporte que está ligado aqui com a gente. Chama atenção, eu tinha particularmente muita curiosidade, porque a gente já viu o Flamengo numa pressão altíssima, a gente vê o Flamengo capaz de golear no fim de semana por 4-0, entrar em campo contra um time muito inferior no meio de semana e não conseguir jogar. A gente fica sempre naquela dúvida, por que tanta oscilação? Porque os times às vezes nem parecem ser os mesmos, e quase sempre ali 9, 10 jogadores repetindo, às vezes 11 de um jogo para o outro. Então tinha um pouco essa questão sim. Mas tudo que a gente ouvia aqui era uma semana tranquila de treinamento, teve data FIFA, teve viagem, teve tempo, teve até uma certa tranquilidade. Você está vendo onde a gente está agora, nesse lugar bem tranquilo aqui em Atlantic City, é um hotel sem maiores badalações, sabe? O som dos pássaros aqui, torcedor, quando chega ali na porta, 3, 4 no máximo. Vai para o treino, tranquilo, volta. Isso os jogadores têm valorizado bastante, algo bem diferente de outros centros maiores aqui nos Estados Unidos e também da realidade do Brasil. Então, me parecia um time descansado. E na véspera o Felipe falava, é intensidade o tempo inteiro. A temperatura, inclusive, está boa para jogar. Ali na casa dos seus 17, 18 graus na hora da partida, 20, 19 aqui durante toda a semana. Então, a minha curiosidade era se o Flamengo conseguiria replicar que já fez em bons momentos e entregar o que o Felipe pediu. Acho que eu vi isso no primeiro tempo. O trabalho com bola e um trabalho de intensidade, muitas vezes sem bola também. E o Felipe até detalhou, o Ortiz também, Cebolinha coletivo. Quando baixar ali a intensidade, é para baixar a intensidade com a bola no pé. Eles falam, a gente ter o controle, a gente ditar o ritmo do jogo. Eu acho que aconteceu isso também do meio para o final do primeiro tempo, não cedeu grandes chances, talvez tenha ficado ali com a sensação de que se esticasse um pouquinho mais, faria um segundo gol. Mas a tal intensidade ela foi verificada assim, nos primeiros minutos, até a metade do primeiro tempo. E quando faz as trocas no segundo tempo, quando precisa reverter aquele quadro de superioridade momentânea ali do Sperrance, e acaba acelerando um pouquinho com uma certa intensidade para fazer o segundo gol. Então acho que isso a gente conseguiu ver do Flamengo sim, Mari. Quando a gente poderia ver um Flamengo talvez se complicando, ele faz as mexidas, pimba, já faz o segundo gol e acalma a partida. A gente destacava muito o Arrascaeta na nossa primeira conversa, né, por tempo no Flamengo. Então, assim, por temporada no Flamengo, né, então... É impressionante, né? Os números ali, 2021 com um número menor de jogos, mas nas outras ali batendo 50, 56, 54, 43 jogos e marcando, olha agora a média de 2025, já com os 13 gols ali e com 6 assistências, 18 participações em gols com o rubro-negro. A gente tinha muita curiosidade para entender várias coisas. Do Arrascaeta eu acho que a gente já falou muito, mas ele foi o melhor em campo para vocês ou não? Não. Quem você destacaria? O melhor o Jorginho. em campo? O Jorginho? Jorginho. Você ficou encantado? Fiquei porque... Sim, fiquei, é verdade, porque... Assim, eu tinha expectativa em cima do futebol, que ele poderia entregar, que ele poderia praticar com o Flamengo, só que foi acima das minhas expectativas, porque ele controlou o jogo todo, sabe? Então, o cara que está acabando de chegar no time, teve ali, acho que, 2, 3 treinamentos só com a equipe, e ele tomou as rédeas completamente do meio-campo. Toda hora a bola passava por ele, o giro de jogo do Flamengo todo passava por ele ali com o Pulgar. O Pulgar ontem, inclusive, que geralmente não tem atuação assim. Ontem o Pulgar errou
passes que geralmente ele não erra. Ele deu contra-ataque para o Esperança até justamente porque ele errou esses passes de transição. Então eu gostei do Jorginho porque não só primeiro volante ali descendo entre os zagueiros para fazer a saída, teve hora que ele foi para segundo volante, deixava o Pulgar mais atrás e achava o Arrascaeta. Eu estou falando de passe para frente, não só passe lateral. Achava o Arrascaeta ali na janela, né, no buraco entre a defesa do adversário, o Gerson, acionando o Pedro, que o Pedro estava longe, né? O Pedro não estava conseguindo participar muito do jogo e ele percebendo que o Pedro estava ali agoniado, querendo jogar, ele tentou dar umas forçadas de bola no Pedro também. Então, para mim, foi o destaque. Obviamente, o Luiz Araújo, com gol e assistência... Gosto muito do Luiz Araújo. E a gente falou aqui, né? Você mesmo falou lá que ele precisava, ele merecia a vaga de titular. Uma vaga, né? E ele conquistou. Conquistou em campo, mas o meu destaque fica com o Jorginho. Luiz Araújo, para mim, dessa janela que o Flamengo faz, não lembro se era 2023, por aí, ele é o grande destaque para mim. Não foi no passado, eu acho. E ele é meio... O quê, o Luiz Araújo? Acho que ele chega, não foi no início do 24, não? É 23 já? Nossa Senhora. Ele vem quase que na leva do Cebolinha. Caraca, já tem tanto tempo sequência, assim. Praticamente. E chama atenção porque desses personagens do Flamengo, Mari, a gente vai falar mais do Jorginho, mas como personagens que já estão no Flamengo, eles voltam, saem de um protagonismo ou pelo menos de uma posição de referência. Quantas vezes a gente falou do Pedro, grande jogador, hoje a gente fala pouco do Pedro e destaca muito o Luiz Araújo. Quando a gente falou já há um tempo do Plata, como o Bruno Henrique em certo momento era esse personagem, pelo menos em termos de elenco e banco de reservas, o Flamengo mostrou que tem, não mostrou? Claro. Com certeza, sim. Vem mostrando, na verdade, né? Eu acho que com o Felipe Luiz fica mais evidente. E assim, eu falo muito, né? A gente fala muito do Felipe Luiz, mas no caso do Arrascaeta, por exemplo, o Arrascaeta, ele depende de um departamento médico de altíssimo nível. Assim, foi de 2023 para 2024. 2023, acho que é quando o Flamengo não conquista nada ali, né? Fica ali naquela situação. E a virada para o Arrascaeta era a base do sacrifício absurdo, com aquele problema no pubis, que aí vai para a parte da coxa, que daí, enfim, né, gera uma série de situações que as lesões elas se dão por isso. E ele é muito sacrificado justamente porque em 2023 o Flamengo não conquista nada. Então o Flamengo não pode descansar o Arrascaeta para 2024. Ele já inicia ali para campeonato estadual, enfim, ele vai parar só lá para março para poder, de fato, se recuperar. E a recuperação dele é isso. Ele vem até de uma Copa do Mundo que ele foi utilizado, exatamente, né? Preparava ele para a Copa, 22, o Flamengo chegando em final 23, de Copa do Brasil, de tudo, né? Exatamente. Aí, foi uma sequência... ele até no final de 22 e 23 ele vai emendando lesão, né? Porque por onde ele passa, o pessoal sabe que é isso que ele entrega. O nível dele é altíssimo. Então, assim, ninguém quer descansar um jogador como o Arrascaeta, né? Porque não tem substituto. De fato, não tem. O Flamengo, ele tenta buscar no De La Cruz alguma situação. No Gabigol. Antes do Gerson, também. No Gabigol, enfim... E não tem alguém que entrega o que o Arrascaeta entrega, né? Assim, em diferentes fases. E fora os jogadores que o Flamengo busca no mercado e não vem porque sabe que vão ser reservas do Exatamente. Além disso, assim, ele gera uma situação, né? Tanto pro lado bom quanto, entre aspas, pro lado ruim. Então ele é o grande destaque, porque ele desequilibra a partida marcando ou dando assistência. Mas a figura do Jorginho também me impressionou, porque o Felipe Luiz, ele traz na coletiva, né? Ele fala que o Jorginho, ele teve 2 semanas de férias e ele usou essas 2 semanas para se condicionar. E chegar fisicamente no mesmo nível que os outros atletas, e ele chega, e ele mostrou isso ontem. Então, assim, a decisão de tirá-lo ali com 70 minutos era para evitar qualquer situação, não é porque ele pediu ou porque, enfim, ele cansou, era só isso. E o Felipe fala, a ideia é de usar ele lado a lado, ele e Pulgar. E, de fato, você vê o desenho do Flamengo dessa maneira, né? Eles alternam ali quem vai mais um pouquinho, quem vai menos, mas a ideia é de tê-los ali para qualificar justamente esse giro de jogo do Flamengo. E isso acontece. Eu acho que ele tenta ali algumas situações, porque ele tem essa característica, esse perfil de colocar os companheiros no jogo. Ele quer que todo mundo participe do jogo, então ele busca o volante companheiro, ele busca a invertida, ele busca o atacante, ele busca porque ele quer colocar todo mundo no jogo. Erra algumas situações, mas logo depois ele encontra uma bela assistência, assim. Então, vamos ouvir exatamente o Felipe Luiz falando sobre o Jorginho, para a gente entrar nesse personagem e voltar também com o Pedro Ivo Almeida, com as percepções dele. Jorginho fez a sua estreia. O Jorginho, primeiro que ele... ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal e somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores e os ajustes
tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. As telas com os números do Jorginho, olha só, nessa sua estreia, ele deu uma assistência, então acaba aparecendo no ranking da equipe, 104 ações com bola, 91 passes recebidos, 99 passes realizados. O líder do Esperance fez 50 passes, é uma loucura, né? E ainda passes progressivos, foi o que liderou, que é isso, passe pra frente, como o Jailson falava, né? A Mari Pereira colocando todo mundo no jogo. Progressão com bola e a interceptação fica com uma, mas também aparece nesse ranking. E não jogou o jogo todo. E a gente tem também esses passes, né? Ó, a setinha pra onde ele tá tocando. O ataque é ali pro lado direito do seu televisor. Então, começando a jogada, distribuindo pros lados, tentando encontrar os jogadores no meio, tentando acelerar, colocar um pouquinho desse jogo mais... também lateralizado. Dando todo mundo no jogo. Todo mundo no jogo. Ô Pedro, o que você achou da estreia do Jorginho agora com a camisa do Flamengo? Muito boa, Mari. Muito boa. Para mim é dos destaques do jogo de ontem. Eu entendo quem possa pontuar também o Luiz Araújo. Me chamou muito a atenção a atuação do Ayrton Lucas. Eu gostei muito do Ayrton Lucas, pelo que ele chegou a perder espaço no elenco, pelo que ele recuperou, pelo que ele foi ontem, sabe, uma opção do Luiz, quando poderia ter até o Varela por um lado e o Wesley do outro, ele já fez isso. Agora, sobre o Jorginho, chovendo molhado. Jailson e a Mari Pereira já detalharam muito bem. A todo momento, a impressão que dá no estádio, olhando de cima, é que ele está resolvendo problemas. Apertou, ele te oferece mania de passe. Ficou truncado para sair, ele vai achar uma linha de passe e encontrar alguém. Então, a todo momento, ele é uma solução. Ele estava com uma chuteira fluorescente ontem, uma curiosidade, então era até mais fácil você localizá-lo ali no meio de campo. Quase sempre um pouquinho mais puxando para a esquerda, às vezes subindo um pouco mais, mas a todo momento ele estava próximo do lance. Se ele não receber a bola, ele era uma das opções de passe da jogada. O primeiro gol, ele inclusive nasce disso. A bola gira para um lado, gira para o outro, volta pela linha de defesa, circulando ali até achar. Ele oferece a primeira opção. Ele vai achar o Arrascaeta. O Arrascaeta depois vai abrir no Varela, o gol vai sair. O segundo tempo, no segundo gol, a mesma coisa. Então, a todo momento, são 2 lances para ilustrar, para a gente não ficar aqui só com achismo. São 2 lances para ilustrar, que levaram o Flamengo ao gol e que explicam o que é o Jorginho. O cara mais desavisado vai virar e falar, mas ele fez quantos gols? Deu quantas assistências? E aí, qual foi o protagonismo dele? Muitas vezes a gente vai parar aqui para falar como ele fez o time jogar. E ele tem, às vezes, uma diferença para mim de característica de alguns jogadores que passam por aquele setor. Ele não vai necessariamente pegar a bola e arrastar. Ele vai sempre pegar a bola e acelerar, achar um passe. Com a velocidade, com essa descoberta ali. Ontem ele descobre o Arrascaeta, ele descobre alguém pelo lado direito. Muitas vezes quem aciona o Varela, que é uma ótima válvula de escape do Flamengo no primeiro tempo, é o Jorginho. Então assim, e muito inteligente. Você vê ele o tempo inteiro olhando. Ele está o tempo inteiro girando, mapeando, ele está procurando, ele está buscando, ele está o tempo inteiro se apresentando para o jogo. Não está guardando ali seu lugar na casinha, na caixinha, esperando a bola chegar para jogar. É muito interessante a atuação do Jorginho, é muito promissora e confirma uma impressão que o Felipe traz aqui, a gente vem falando nos últimos dias, desde o primeiro treinamento, todo mundo muito de forma positiva, impressionado com ele. Como ele já havia desempenhando isso no treinamento, conseguiu executar ontem no jogo também, Mari. E gesticulando o tempo todo com os companheiros. A gente começou o Sport Center, na verdade, ontem no nosso grupo do WhatsApp, porque estávamos nós 3 lá mandando mensagem, cada um com seu tom, mas a Mari Pereira, você destacou isso ontem à noite, né? Como ele tinha essa coisa da liderança e avisando, né, Mari? O tempo todo, porque assim, a gente fala muito do jogador especial, mas, cara, para você acompanhar esse jogador especial, é um trabalho exaustivo ali, né? Da comissão técnica, enfim, dos companheiros. E ele o tempo todo, desde o início da partida, gesticulando ali, aqui, e os jogadores entendendo, interpretando. Então, além de tudo, um líder ali, né? Só me chama a atenção... 2, 3 toques na bola. Então, essa coisa do acelerar o jogo era muito subjetiva. Assim, obviamente, a gente que acompanha e trabalha com isso, a gente tem esse olhar um pouco mais tático, né? Mais técnico do jogo. E às vezes essa coisa de acelerar o passe, a pessoa fala, como que acelera o passe? Você recebe a bola, você toca. Você vai dar uma bica na bola para ele ser mais rápido? Mas quantos jogadores teriam recebido aquela bola do Jorginho, teriam pisado nela, levantado a cabeça, olhado para o lateral, olhado para a área e fazer o cruzamento? O Jorginho recebeu tudo no Luiz Araújo. Tinha visto. Esse é um exemplo de acelerar
encarar o jogo com esse passe, não é, Jailson? Ele já tinha visto, ele já tinha mapeado. O Pedro disse bem ali, né, do pescoço, de você, quando você joga no meio campo, você toda hora que fala, né, tem que quebrar o pescoço para ver onde é que estão os seus companheiros e para ver se não tem ninguém vindo tentar tomar a bola de você. Então, muito que se fala de volante, de meia, é o cara que quebra o pescoço o tempo todo. Vitinha mesmo, falaram, surgiu agora, quantas vezes o Vitinha tinha mapeado o jogo na final da Champions League. O Jorginho o tempo todo, quebrando o pescoço e 2 toques na bola, 3 toques da bola do máximo, sempre ali, tocando e servindo como apoio, né? O lateral pega a bola, ele tá próximo, como o Pedro também falou. Destacando, o meia pega a bola, ele está próximo do lance, sempre tentando ali desafogar e orquestrando, né? Ali orquestrando mesmo o time do Flamengo. Para mim, ele foi uma peça muito, muito importante na dinâmica. Você controlar o jogo. E uma situação que eu queria falar, até dá para ser junto, né, com essa questão do Jorginho. E muita gente falando, o Flamengo parou de jogar. Eu acho que, assim, eu não penso dessa forma. No segundo tempo. Nem no final do primeiro tempo e nem no início do segundo tempo. Assim, eu penso do seguinte, dividindo o jogo em 15, 15, 15, sabe? Quartos da NBA. Exatamente. O Flamengo começa o jogo e impõe seu jogo. Beleza. Aí depois ali no segundo, joga o time pra frente, é uma pressão danada. Tanto que os Esperança termina o primeiro tempo basicamente sem posse de bola, com o Flamengo o tempo todo em cima. Só que quando o Flamengo faz o primeiro gol, ia continuar ali naquela questão de pressionar, pra mim o Flamengo ia se desgastar, ainda mais fisicamente, se continuasse jogando da forma que jogou o início da partida. Então o que pra mim o Flamengo tenta fazer? Controlar o jogo com a posse. E aí o Jorginho esquece, a gente não precisa falar. Isso, né? Então o Flamengo tentou controlar o jogo, diminui o ritmo. É óbvio, gente. É óbvio que você vai diminuir o ritmo. Você não tem como ficar no perde pressão a 90 minutos, não é videogame, sabe? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter aqui também para analisar, porque não adianta, nenhum time vai jogar pressionando de 90 minutos. Tem hora que vai controlar. E o time do Flamengo, o time do Felipe Luiz, tenta controlar com a posse da bola. O Cícero Melo, lá no Rio de Janeiro, também conversou com torcedores do Fluminense. Do Flamengo, tô com o Fluminense que vai fazer sua estreia também. Do Flamengo, sobre a estreia, ele chega aqui no nosso Sport Center para ver como que tá o clima lá no Rio. Tudo bem, Cissão? Conta pra gente. Boa tarde para você, para os companheiros nos estúdios e para o fã de esporte, principalmente o torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui no Largo da Carioca, centro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos repercutir, então, essa estreia com vitória do Flamengo no Mundial de Clubes. Está aqui o Alex, que é do bairro da Penha, né, Alex? Viu o jogo, gostou da atuação do Flamengo, Jorginho estreou, dando passe para gol. Gostei sim. Excelente jogo, né? Tivemos sorte de Jorginho estrear nesse jogo bem. Graças a Deus conseguimos vir com a vitória para o Rio de Janeiro e vamos atrás dessa próxima vitória contra o Chelsea, né? A gente sabe que é um jogo difícil, mas a gente tem time para competir igualmente com os ingleses, né? Com os ingleses, exatamente. Mas vamos firme, forte, que a gente vai conseguir essa vitória, em nome do Senhor Jesus. 2-0 foi pouco? Poderia ser mais? Poderia ser, mas digamos que foi bom, um resultado bastante agradável, né? Uma estreia? Uma estreia difícil também, no Mundial de Clubes. A gente sabe que é difícil, mas foi bem. E o Chelsea? Como é que o Flamengo tem que jogar com o Chelsea? Tem que jogar mais atrás ou jogar o seu jogo normal? Não. A gente não pode jogar atrás, não. O ritmo do Flamengo é jogar pra cima, como o Davi Luiz propõe. Tem que jogar pra cima e nada de ir pra trás. Só pra cima. Quanto é que vai ser o jogo contra o Chelsea? Vai ser difícil, uns 2-1. 2-1 tá de bom tamanho, goleada. Tá ótimo. Bom trabalho aí que você tá atrasado, né? Tô atrasado sim, mas foi um prazer. Obrigado, viu? Valeu, tá aí então, o Alex gentilmente atendeu a gente. Torcida do Flamengo está esperançosa que pode ganhar do Chelsea. Vamos aguardar o jogo que será na próxima sexta-feira na Filadélfia. Voltamos aos estúdios aí. Beijo pra você, Mário. Um abraço dos companheiros e também no Fã de Esportes. Beijo, Cissão. Obrigada. Beijo pra você. Aproveitando esse gancho aí, claro que assim, a gente falou do Botafogo ontem, já projetando o próximo. Fala do Flamengo, já projeta o próximo, porque é simplesmente o Chelsea. Os jornais, principalmente jornais espanhóis, eles repercutiram essa vitória do Flamengo na estreia, porque pra gente é isso, foi uma atuação do Flamengo, mas para algumas pessoas é uma certa surpresa. Então, claro, o Felipe Luiz sendo destaque, né? Então, o Felipe Luiz sonha grande, enfim. E os textos com alguns destaques interessantes também sobre a atuação do rubro-negro. Isso do jornal AS, ó. E aí, olha o final. Um gol brilhante que permite sonhar o Flamengo. Chelsea, cuidado. Lá o pessoal conhece o Felipe Luiz, né? Então, o olho é atento também sobre isso, sobre como ele vai desempenhar o trabalho dele.
Tem o Jornal AS, tem também o Jornal Esporte, olha. O Flamengo, então, desativa o Esperance e agora está dividindo a liderança com o Chelsea. Também no texto eles elogiam bastante o rubro-negro, fazendo uma análise da partida. Então, assim, tem lá falando que o Filipe Luís, nessa sua trajetória curta, mas muito vitoriosa, conseguiu, então, imprimir o seu tipo de jogo e, sobretudo, seriedade. Esse é um selo que conseguiu imprimir a uma equipe com muita qualidade para os parâmetros sul-americanos, entendendo ali também que o Flamengo tem seu momento de oscilação. O Flamengo baila em sua estreia no Mundial de Clubes, e é isso o jornal marca também, fazendo um destaque, elogiando bastante o rubro-negro nessa estreia. Pedro, o que a gente espera para o próximo jogo do Flamengo? A gente pode imaginar aqui também mudanças, controle de carga. Eu sei que esse dia seguinte ainda nem teve tempo direito de treinamento, de espiar alguma coisa, mas o que você imagina de planejamento para o rubro-negro? Mari, só repassando a programação então desse tal dia seguinte, o famoso hoje aqui. O Flamengo hoje treina às 16 horas local, 17 do Brasil, na Universidade de Stockton. Titulares não devem ir a campo. Controle de carga, como você falou, né? Os reservas e alguns que participaram do jogo ontem, alguns reservas que entraram também capaz ali de não irem a campo, ficarem na academia fazendo um trabalho ali mais de contenção de danos, digamos assim, para o fã do esporte entender. Amanhã, De La Cruz, a projeção é que ele volte a trabalhar com bola, normalmente com o restante do elenco, mas não deve ser titular contra o Chelsea, muito tempo fora, o meio campo funciona muito bem, a gente está falando de Pulgar e Jorginho por ali, Gerson também, Arrascaeta, não deve ser titular. O que eu estou imaginando, Mari, pegando tudo que o Filipe Luís falou, a avaliação que ele fez, o balanço que ele fez e o que ele quer para os próximos jogos, eu acho que a gente pode ter ali no máximo 2 mudanças de peças. Se trocar o Pedro pelo Bruno Henrique, talvez por característica, o Flamengo pode se deparar com um cenário de um pouco mais de trocação, de mais espaço, quando o Chelsea se lançar, talvez o Bruno por ali, não necessariamente o Pedro, e o Alexandro na volta no lugar do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas foi bem, repito, só que eu acho que o Alexandro é um cara que o Filipe Luís quer contar. Ontem foi muito mais ali um controle sim de cargas, como você falou, repito, do que exatamente qualquer tipo de lesão. Está apto, está à disposição, vai estar relacionado para o jogo contra o Chelsea. Então essas 2 mudanças de peça, de estrutura, acho que o Filipe gostou do que ele viu, e ele fala muito de não vou trocar o jeito do meu time, de jogo a jogo, o meu time tem um jeito. Se vai encaixar, se no segundo tempo contra o Esperance mais ou menos vai ter alguma situação ali, porque o outro lado também trabalha, bloqueia os corredores, dificulta, sabe? Se o Chelsea vai impor alguma dificuldade a mais, é outro papo. Agora, a estrutura de time e a ideia de jogo vai ser mantida, isso dito pelo próprio Filipe Luís. Então acho que a estrutura que ele esboçou ali funciona bem. Varela, dupla de zaga, o Alexandre voltando. Pulgar com o Jorginho, muito pouco provável que ele mexa. E a estrutura da frente, para mim, eu acho que pode ter essa troca do Pedro pelo Bruno Henrique no máximo. Seriam 2 trocas de peças, mas com uma estrutura de time ali razoavelmente mantida. Mari? Pedro não voltou ainda daquele jeito, né? Não. E eu acho que isso, com a estrutura de jogo, pelo jogo que foi ontem, com um adversário muito baixo e com o Flamengo circulando muito o jogo, né, pelos lados, aí ele vai aparecer menos ainda. E dava para ver que ele estava agoniado, sabe? Ele tentando descer um pouco mais para participar, tentando ali chamar o jogo para fazer o pivô, mas os caras estavam com uma ideia fixa. E o Pedro Ivo falou em relação ao Bruno Henrique, eu também não descarto, por exemplo, um Plata. Porque o Bruno Henrique, tecnicamente, também está abaixo, né? O Bruno Henrique também não está conseguindo entregar tanto tecnicamente. E ontem, quando entrou o Plata entrou centralizado e o Bruno Henrique um pouco mais aberto. Então, não sei se o Filipe Luís ele já estava testando justamente também o Plata centralizado. Para pensar já para o próximo jogo também. Isso, até porque o Plata oferece também essa dinâmica, uma mobilidade maior. E até para ajudar na hora de marcar, né? Contra o Chelsea, para ajudar a baixar nessa conversa. Quero ouvir Filipe Luís, os jogadores do Flamengo. Estreia muito positiva, 2-0 para cima do Esperance. Lembrando que o Flamengo já fez muitos estragos esse ano, não é? Ganhou de muita gente, empatou com outros. A gente viu hoje um comportamento, Pedro e Arrasca voltando até a linha da área para defender, e é o que eu peço para eles, e eles fazem. E isso se traduz muitas vezes em dar poucas oportunidades de gols para o adversário. Então,
esse é o caminho, sempre falei. Para mim, o ataque é muito importante, o ataque ganha jogos, mas para mim a defesa ganha campeonatos. Então temos que continuar insistindo, seguindo nessa linha. Sem nenhuma dúvida, o próximo jogo nos vai exigir muito mais nesse sentido, né, da nossa defesa. O Jorginho, primeiro, que ele vem do final de uma temporada cheia, né, e vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. Chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. A gente espera um jogo muito difícil, não dá para comparar com o jogo do Palmeiras, é um jogo totalmente diferente. O Palmeiras joga de uma maneira diferente da gente, o Porto joga de uma maneira diferente do Chelsea, então a gente vai esperar um jogo muito difícil, e é um time com muita qualidade, é um time muito jovem, é um time que não só joga no pé, mas também joga com espaço. Nossa equipe hoje é uma equipe muito melhor do que aquela, né, 2019. A gente vem com a cabeça diferente, né, porque 2019 foi um ano muito atípico, batemos na trave, e esse ano é uma competição mais longa, né, a gente vai trabalhar pensando jogo após jogo, não pensar lá na frente já, mas sim no próximo jogo a gente poder fazer um bom Mundial. Tá bem confiante, bem otimista. E essa declaração do Bruno Henrique de que a equipe de hoje é melhor que a de 2019, Edu Dracena, é forte. Não, mas a gente vê pelo elenco, né, Renata? Olha, chegando o Jorginho, né, Luiz Araújo jogando muito bem, né, a permanência de jogadores como o próprio Bruno Henrique, Arrascaeta. Então, se você pegar peças por peças, com certeza a de hoje o Flamengo é muito melhor do que 2019. E a gente está vendo também o que está acontecendo dentro do campo. O que o Felipe Luiz está fazendo com o Flamengo é coisa de a gente ficar atento, sim, respeitar ao máximo, porque os jogadores, você vê jogadores de nome ficando no banco e ninguém falando nada. Para você ver que ali tem comando, você vê que o Felipe Luiz tem os jogadores nas mãos e sabe o que tem que fazer. Ele tirou o Wesley, que é de seleção brasileira, e colocou o Varela. E não falou nada. E está jogando muito bem. Então, porque precisava mais de um zagueiro, um defensor do que um ala. Então entendeu? Então são coisas que, tipo assim, para você ver como que o Felipe Luiz tem um time nas mãos. E ele falou que por causa do adversário ele fez isso. É um cara que está muito bem preparado e é começo de carreira. Imagina ainda o que o Felipe Luiz vai trazer de títulos, de resultados positivos. Everton Guimarães, o Flamengo desperta em você também esse otimismo, porque é um time que ontem, pelo menos, jogou muito organizado, taticamente, fez o resultado sem muitos. Ok, uma ou outra chance do time adversário, mas não sofreu tanto assim. Renata, mas aí a gente tem que avaliar, é o que eu falei agora durante o intervalo, a gente tem que avaliar o adversário. E hoje a gente não consegue ainda avaliar os adversários, né? Porque o que me assusta, o Bayern meter 10-0 num time semi-profissional, não me assusta, dentro dos padrões. Me assustou o PSG meter uma goleada no Atlético de Madrid, sim, mostra que o PSG está muito acima. Mas aí quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente viu um Palmeiras com o Porto, Boca com o Benfica, a gente viu que tá meio que equiparado. Só que o adversário do Flamengo, eu acho que não é referência. É um super elenco, talvez o elenco mais caro, talvez não, seguramente o elenco mais caro, seguramente o time que tem o maior orçamento do futebol sul-americano. Então, assim, em tese, a gente pode entender que o Flamengo possa avançar. Mas quando eu olho para o Flamengo e olho para o Palmeiras, e aí trabalho um time mais linear, eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo. Não acho que o Flamengo vá muito longe nesse Mundial, não, Renata. Everton, aqui a gente está analisando bem de perto o Flamengo. Ulisses, é um time bem estruturado, montado. Jorginho parecia que jogava na equipe há muito tempo, não sentiu nada o peso da estreia. Eu falei aqui outro dia de que o Flamengo e o Palmeiras tinham elencos maravilhosos, né? O Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade, jogadores bons. O Flamengo tem 3. Entendeu? O elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras, não dá para você comparar. Em termos de elenco, e o Felipe conseguiu dominar um jogo que o Flamengo perdeu, ele entrou no vestiário irritado, criou uma situação ruim entre os jogadores e ele conseguiu dar a volta por cima e recuperar a confiança dos atletas. Por isso que ninguém abre a boca. Então estão fazendo o que é melhor para o Flamengo. O Felipe
é um cara que chega, como você disse, ele vai ser um dos grandes técnicos e daqui a um certo tempo vai estar comandando a seleção brasileira. Já mostra isso, a capacidade, a competência, e o Flamengo muito forte, Renata, vai dar trabalho para qualquer time europeu. E ainda acho, Marco Aurélio Cunha, que o Pedro pode ser melhor aproveitado. É um cara que está voltando de lesão, a gente sabe que ele não está 100%, mas precisa ser mais acionado, até perdeu gols ontem, mas acho que ele pode aparecer ainda mais, e quando isso acontecer, o Flamengo pode fazer placares mais elásticos. Tudo é ritmo, Renata. O Pedro vai chegar ao momento dele. Veja o Luiz Araújo, que futebol está jogando, né? Começou conosco lá no São Paulo. E eu quero falar do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um menino, entre aspas, para mim, porque começou no Figueirense, lá na base, fui eu que o levei para lá. É verdade, pouca gente sabe disso. Eu levei ele pro que acerto, hein, doutor? Jaraguá do Sul, com 15 anos, ele foi pro Figueirense, de lá fez a carreira brilhante. E ele é muito atento às questões táticas, aos princípios, à forma do jogador. E ele não é bonzinho, porque todo mundo acha que o ex-jogador chega, tem que ser bonzinho, ficar ali mantendo o elenco que até ontem ele jogou junto. Nada disso. Ele é um líder exigente, sabe contornar problemas, mas antes de tudo ele conhece futebol. E o ídolo dele como mentor é o Simeone, que ele sempre falou, a gana do Simeone de vencer é o que sempre me empolgou. Ele sempre falou isso para mim, em conversas privadas e tal. Então eu quero desejar ao Felipe a melhor sorte do mundo. Eu acho que é um dos maiores treinadores que o Brasil terá muito em breve. Capelanes, você está empolgado com o Flamengo, gostou da estreia? Independentemente disso, do que a gente tem visto desde o início do ano, o Flamengo pode surpreender nesse campeonato mundial? Até a menor chance. Eu tava até rindo, tava conversando com o Chiara, com o Charles aqui com a galera nos bastidores, é brincadeira. Achar que o Flamengo... Desculpa, gente, um baita time aqui no nosso continente. O vira-lata, o europeu é melhor. Gente, achar que o Flamengo pode dar trabalho para qualquer clube europeu é viver numa outra realidade. Lembra que eu brinco com a bancada pachecada? Não sejamos pachecos também com os brasileiros. Vamos analisar, bacana, aplaudimos, desempenho do Flamengo ontem, jogou, mas contra quem também? Pô, o craque do time dos caras é o Yan Sassi. Com todo respeito ao Yan Sassi. Revelado no Coxa, passou pelo Vasco, foi chutado aqui no futebol brasileiro e virou rei lá, virou príncipe. Na Tunísia. Então o Flamengo tinha obrigação mesmo de jogar, até pelo investimento que se tem. Agora, achar que o Flamengo é favorito, daqui a pouco, a alegria infelizmente vai acabar. Tendência a pegar um Bayern de Munique. O Flamengo dá para ser competitivo contra o Bayern de Munique? Dá para ser competitivo um Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Também não vamos achar que, meu Deus do céu. Então é isso, Rê. Só para deixar clara aqui minha posição. Eu acho que assim, às vezes você pode não ser goleado e tudo, mas a tendência, o favoritismo antes das partidas é das equipes europeias. Agora, isso não significa que sejam favas contadas. Mas o problema desse cara é que ele tem memória curta. Por quê? Não, porque ele falou nenhum europeu. Boca Juniors trabalha pro Benfica, Palmeiras trabalha pro Porto. E o Flamengo em 19, que hoje tem um elenco melhor, deu um baita trabalho pro Liverpool, pô. O Flamengo quase foi campeão mundial. Teve chance clara de gol contra o São Paulo foi campeão contra o Liverpool. O Corinthians foi campeão. Quase foi campeão. O jogo foi 1-0. Título quase. Sgarbi. Mas eu tô falando que não é impossível. Lá, o Grêmio também perdeu só por 1-0 pro Real Madrid. Então, só por 1-0. Perdeu, pô. O Flamengo tem nível pra disputar. O Flamengo tem nível pra disputar. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Esperance por 2-0, né, com direito a gol do Arrascaeta logo no início do primeiro tempo, aos 17 minutos, e no segundo tempo o Luiz Araújo fez o gol que sacramentou aí a vitória por 2-0. A gente vê no Analytics aí, nas estatísticas, né, o Flamengo que deu um vareio de bola contra o time do Esperance, né, e o Flamengo é o líder, né, desse grupo, né, onde tem o Chelsea. O Flamengo é o líder. O Flamengo é o líder com os mesmos 3 pontos aí do Chelsea. Só no critério de desempate o Flamengo está à frente. E sexta-feira a gente vai ver aí realmente o desempate, né? Quem vai realmente assumir a liderança desse grupo. Porque vamos ter aí Flamengo e Chelsea às 3 horas da tarde, né? E também teve aí a estreia do Jorginho, que na minha opinião estreou muito bem, jogou muito bem. O Jorginho é um cara à parte, né? Um cara que já veio da Europa e já se entrosou muito bem aí no time, né? Tem muito a que evoluir ainda com o time, não no futebol, mas com o time, a gente sabe, tem ainda que se entrosar, mas o cara é fora da curva, tá? Joga muito bem, né? Joga demais, é um cara espetacular.
Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa estreia do time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.